Nesta manhã de quinta-feira, vivenciando a segunda semana do tempo comum, a liturgia nos traz o Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículos de 7 a 12. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galiléia o seguia, e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia, foi até Jesus, porque tinham ouvido falar de tudo que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam aos seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, que bom que mais uma vez o Senhor nos concedeu o dom da vida e aqui estamos para ter esse encontro com a sua palavra. Jesus que se retirou para a beira do mar junto com seus discípulos, mas também muita gente já estava seguindo Jesus. Gente da Galiléia, gente da Judéia, de Jerusalém, de muitos outros lugares vinham para ouvir Jesus, porque tinha visto ou ouvido de tudo que Jesus estava realizando, mostrando o rosto amoroso de Deus para com as pessoas. Nós acompanhamos a primeira semana do tempo comum e esta já mais da metade, e vimos quantos milagres Jesus pôde realizar, quantas pessoas curadas, quantas pessoas que Jesus devolveu a dignidade a elas. Por isso, tanta gente acorre a Jesus. Que bom seria se no dia de hoje, nós que já conhecemos Jesus, através, claro, da sua palavra, que bom seria se nós pudéssemos também, como esta multidão, como estas pessoas de todos os lugares, poder acorrer a Jesus. Jesus disse aos discípulos para providenciar uma barca para que a multidão não o comprimisse, porque era muita gente vindo ali para escutar Jesus, para ver Jesus. E hoje, como está o nosso desejo também de encontrar Jesus? O nosso desejo de encontrar com a sua palavra. Que o Senhor possa, sim, nos conceder a graça de correr ao seu encontro, de escutar a sua palavra, de colocá-la em prática. Jesus, claro, diz o Evangelho, tinha curado muitas pessoas e os que sofriam de algum mal
diz o Evangelho, se jogavam em Jesus para poder tocá-lo. Se jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Muitos apenas tocavam em Jesus, mas dava esse passo para chegar até Jesus e tocá-lo. Quantas vezes nós amanhecemos, passamos o dia, vamos dormir, sem lembrar de tocar em Jesus através da sua palavra, sem ouvir a sua palavra, sem alimentar deste pão que Jesus oferece. Jesus expulsou muitos demônios das pessoas, e quando os demônios viam Jesus, eles começavam a gritar, e inclusive também cair aos pés de Jesus, dizendo que reconhecia que Jesus era o Filho de Deus. Gosto sempre de dizer, queridos ouvintes, que não basta conhecer Jesus, não basta só seguir Jesus, é preciso acolher a sua proposta, acolher o seu projeto. E Jesus repreendia esses espíritos, esses demônios, para que eles não falassem, não dissessem quem ele era. Jesus não precisa de propaganda, Jesus não precisa de torcida, mas as curas que Jesus foi realizando não tinha outro sentido a não ser libertar as pessoas, a não ser transformar a vida dessas pessoas, devolver a dignidade. Que vivenciando esta quinta-feira, sempre a quinta-feira nos recordamos a Eucaristia, um momento de adoração do sacramento, que o Senhor nos conceda a graça de podermos assim, quem sabe, se não tiver um sacrário, ao menos adorar Jesus no silêncio, na sua palavra. Então que o Senhor conceda a você, conceda a mim e a todos nós a graça de podermos louvar, mas também de chegar, aproximar de Jesus para escutá-lo. Gente de toda parte acorriam a Jesus para o escutar. Como é bom escutar a palavra de Deus logo pela manhã. Como é bom poder saber que Jesus vela por nós, quer o nosso bem, quer devolver-nos a dignidade, quer nos acompanhar, nos abençoar. Então, durante o dia, quando puder, traça sobre você o sinal da cruz, como gesto de que você está em sintonia com Jesus, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Que Deus abençoe a você, abençoe o seu dia, abençoe a sua caminhada e possa trazer para o seu pensamento, para o seu coração, esse desejo de acorrer a Jesus, de acolher Jesus na sua palavra e poder vivê-la no dia a dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Lembrando que o nosso encontro com a palavra pela web rádio www.radiofilhosdesantamonica.com acontece todos os dias às 6 horas da manhã.